Oi, Ana, bom dia. Bom dia, André. Estão me ouvindo, gente? Sim, sim, tudo Bom bem. Bom dia, dia, Renato. Tudo bom? tudo bem. Tudo certo por aí, Ana? Bom dia, Renato. Bom dia, André. Renato, você vai apresentar trabalho aqui nessa sessão? Sim, o nosso é de assistência estudantil. Tá bem. Você quer que a gente Apontamento. passe o vídeo ou vocês querem apresentar vocês? Não, pode passar o vídeo. Tá bom. A gente só vai aguardar um pouquinho, uns minutinhos, que vai começar às 8h30. Fica à vontade, tá? Se quiser desligar a câmera, pegar um café, ou por aqui qualquer coisa. Tranquilo, sem estresse. Bom dia, Joselita. Joselita nos ouve? Bom dia. Tá ouvindo a gente? A gente não está te escutando. Oi, olá, bom dia. Vocês estão me Bom ouvindo? dia. Agora sim. Bom dia. Só fechar o áudio, então. Vou só aguardar alguns minutinhos, qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Ah, ok.
Bom dia, professor Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Ana. Bom dia, Renato. Bom dia, Joselita. Bom dia, Gesiane. Como estão? Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem. Fazendo só uma conexãozinha aqui de áudio, pessoal, bem rapidinho. Combinado. Eu estou aqui na faculdade hoje, na Unicamp. A gente já começa. Bom, primeiro eu quero, antes de fazer essa configuração, dar as boas-vindas na sessão Relação Governo e Sociedade, Transparência, Contabilidade e Participação, a debatedora Ana Luísa. Eu vou moderar as apresentações de 8 minutos, né? Discussão, um tempo que a gente vai ajustando aqui, mas um tempo que a gente também pode fechar no valor, aí, numa quantidade de fala por apresentação por volta de 8 minutos, depois a gente pode fazer um debate final. E logo mais copiarei um link, e se a Ana puder me ajudar nesse sentido também, eu agradeço, do questionário de avaliação, e ao final convidá-los para uma sala de networking, para que as pessoas conversem. As salas são bem interessantes e sempre rola uma conversa bacana sobre as apresentações. Deixa eu ver, minha configuração aqui não deu certo, eu estou com o áudio aberto aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Ana, se quiser complementar alguma informação. Bom dia a todos e a todas, muito prazer, eu sou a Ana Luísa. A gente gostaria de ver com vocês, Gesiane, Renato, Joselita, cada um de vocês está com um artigo para apresentar, certo? Sim. Eu gostaria de saber se algum de vocês gostaria de apresentar aqui ou se vocês querem que a gente passe o vídeo. Como que vocês preferirem. Eu prefiro o vídeo. Tá bom, Renato também já falou que prefere o vídeo, Gesiane. Só como assistente, caso dê algum probleminha, mas daqui a pouco eu me Meu Deus, retiro. desculpa, olha Eu falei contigo. só. Bom, gente, perdão. Então tá faltando uma pessoa, né? Isso. Se vocês querem esperar um pouco para ver se a pessoa chega, ou a gente começa a apresentação. Professor, você que manda. Eu acho que seria salutar a gente começar, né? Porque nós já batemos aqui em 8h33, estava marcado para início às 8h30. Se vocês não verem nenhum tipo de problema, acho que seria interessante a gente começar. Podemos começar? Então, tá bom. Pela ordem da apresentação, Ana, qual nós teremos como primeiro? Coprodução de serviços públicos. Quem está aqui? O contingenciamento e assistência estudantil, né? Podemos começar? Só um segundinho, professor. Chegou o Thiago. É o assistência estudantil primeiro, certo? Assistência estudantil. Vamos lá. Certo, deixa eu só compartilhar minha tela. Você falou agora? Foi o Daniel? Thiago, bom dia. É o Daniel ou o Thiago que está aqui? Não, o Daniel não vai participar, é que apareceu a voz da apresentação dele. Vocês conseguem ouvir? Eu vou dar play no vídeo aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Daniel. Vou apresentar para vocês o nosso trabalho, Assistência Estudantil à Luz da Accountability, Construção de Instrumento de Coleta em Portais Eletrônicos. Os autores são Daniel Coman Sanabria, Universidade Federal da Grande Dourados, mestre Helder de Lima Fava, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e o professor doutor Renato Fabiano Sintra, Universidade Federal da Grande Dourados. Nota-se, na literatura,
que a assistência estudantil foi negligenciada pelos pesquisadores da Accountability. Haja vista que nas buscas da intersecção da assistência estudantil ou PNAES com a Accountability, inglês e português, nas principais bases de referências, retornaram apenas 2 estudos. Apesar destes, não tem instrumento que oriente a verificação da qualidade da informação ou do nível de accountability em portais eletrônicos no contexto da assistência estudantil, o que apresenta-se um gap de pesquisa. Logo, faz-se necessário estruturar um instrumento de coleta de dados da assistência estudantil, antes de medir a accountability nos portais eletrônicos. O referencial teórico ele é ancorado em 2 pontos. O primeiro, Accountability, Origens e Conceitos, no qual a gente busca trazer uma explanação sobre a ideia de accountability, que está muito ligada à responsabilização, transparência, e busca fazer essa aproximação com a política pública de assistência estudantil, né? Então, a gente identifica que eles estão muito próximos, de forma que é de interesse do governo a verificação da eficácia, da efetividade da política pública de assistência estudantil, né? E a accountability compõe isso. Então, nosso referencial teórico ele aborda isso e faz essa aproximação entre accountability e política pública. O trabalho pautou-se por uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, no qual recorreu a 3 etapas para a execução desse estudo. A primeira etapa consistiu na busca de literatura em julho de 2022, nas principais bases de referências de estudos sobre accountability, e resultou num rol de 2.426 estudos. Desses, buscou filtrar estudos que apresentassem modelo teórico ou instrumento de coleta de dados sobre accountability, dos quais selecionou 92. Concomitante análise, filtrou os que promoviam a intersecção da assistência estudantil ou do PNAES com a accountability, os quais retornaram Machado e Pan 2016 e Passos 2020. Esses estudos foram lidos e compõem a revisão de literatura e suporte à análise e à discussão dos resultados. A segunda etapa da pesquisa consistiu em analisar de maneira minuciosa os resultados da pesquisa apresentada por Fava 2021, no qual Fava é coautor neste estudo. Assim, ele levantou informações institucionais das ações da assistência estudantil, da existência de indicadores de avaliação e monitoramento do PNAES nas IFES e o que deveria ser monitorado como resultado, impacto e processo na política, na visão dos pró-reitores ou dos gestores responsáveis pelo PNAES nas IFES. O questionário da pesquisa feita por Fava foi disponibilizado entre janeiro e março de 2021 e 24 das 69 instituições responderam. Assim, o nosso estudo ele se concentra no diagnóstico situacional e nas necessidades institucionais a serem observados no instrumento de coleta de dados da assistência estudantil nos portais eletrônicos. Na terceira etapa da pesquisa, buscou construir um instrumento de coleta atrelados à accountability nos portais eletrônicos das IFES. Especificamente, adaptou-se o modelo de Passos 2020 e Lara 2016 e alinhou os resultados do diagnóstico situacional e das necessidades institucionais na visão dos gestores da assistência estudantil nas IFES brasileiras. Assim, foi possível estruturar o instrumento de coleta de dados que favoreça a identificação de critérios que abrangem elementos da accountability. Na seção de resultados, a gente apresenta 2 pontos. O primeiro deles é a visão dos gestores e reflexão dos resultados, da pesquisa de Fava 2021, no qual a gente faz alguns apontamentos, sendo que a transparência e o subsídio de informações eles são essenciais ao desenvolvimento das atividades, o acompanhamento periódico e análise dos critérios de concessão são destaques no envolvimento do processo, e os recursos humanos e a falta de sistema informatizado de gerenciamento de assistência estudantil são as principais dificuldades. Assim, os atributos que contemplem a visão do gestor no instrumento de coleta e a situação das IFES são fundamentais, pois além de verificar a qualidade e o nível da transparência nos portais, podem fomentar a melhoria dos procedimentos da política nas IFES. Já o segundo ponto, a estruturação do instrumento de coleta, a gente faz algumas adaptações no modelo TLS de Lara 2016.
no qual compreende uma compilação de literatura que contempla a mensuração da transparência ancorada nas 3 dimensões. A primeira, teórica, que faz uma discussão filosófica e histórica acerca da transparência e suas vertentes. A segunda dimensão, legal, que são os quesitos obrigatórios da legislação federal brasileira, que devem estar presentes nos portais eletrônicos. E a terceira dimensão, social, como a sociedade civil avaliou a transparência dos portais. Então, modelo TLS, teórico, legal, social. E assim a gente junta a esse modelo os atributos de prestação de contas, responsabilização e transparência que integram a accountability, que foram identificados por Platineto em 2007. Aqui temos a estrutura do modelo de coleta, tem a transparência, que é a dimensão ali, os critérios, os pontos atribuídos, o peso. Aqui a estrutura completa do modelo de coleta. Aqui temos uma tabela com as dimensões do modelo de coleta, quantidade de questões de cada dimensão, a pontuação máxima e o nível mínimo de accountability que espera-se de cada dimensão. Este estudo propôs construir um instrumento de coleta de dados em portais eletrônicos sobre assistência estudantil à luz da accountability, por meio de revisão sistemática da literatura, na qual buscou verificar os modelos existentes. Além disso, buscou reunir informações de pesquisas complementares que pudessem contribuir para uma melhor compreensão dessa política. A contribuição teórica aqui abarca a lacuna de pesquisa no que tange à inexistência de um instrumento de coleta que seja capaz de reunir as informações mínimas que devem ser publicadas nos portais eletrônicos das IFES. O estudo apresenta limitações, utilização de bases de busca, pois poderia ter sido incluído outras, e o trabalho, por conta dos resultados iniciais ao campo, não foi exaustivo na exposição sobre a accountability e assistência estudantil, mas buscou oferecer uma nova ótica para avaliar aspectos relacionados a ambos, e, portanto, novos elementos podem ser refletidos e adicionados ao contexto em uma futura pesquisa. Sugere-se que tal instrumento seja aplicado de fato nos portais eletrônicos das instituições para que se possa ter uma classificação das IFES em um mesmo plano e ranking, contribuindo assim para mensurar o nível de accountability das IFES. Aqui as referências utilizadas na construção dos slides. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Daniel. Daniel, que a fala foi o Daniel, né? O vídeo foi a fala do Daniel, é isso? Muito obrigado, Daniel. Parabéns pela apresentação. E eu abro aqui, podemos, se você concordar também, Ana, se você acha, temos um tempo para o debate aqui, né? Após a apresentação. E deixo a palavra com vocês para os debates e questionamentos sobre um tema tão importante. Vamos lá, pessoal. Todos que ouviram, tá? Fiquem à vontade, pode perguntar, pode debater, falar sobre questionamentos, apontamentos, se não tiverem questões. Pode fazer uma pergunta, professor? Sim, fique à vontade. Isso. Eu achei interessante o estudo, né, porque ele faz uma relação aí da accountability com a questão da política estudantil. Mas, assim, para mim não ficou muito claro como os autores eles vão fazer a vinculação dessas variáveis, né? Nós sabemos que a accountability ela tem aí a ver com a questão da responsabilização, né? Responsabilização aí dos gestores públicos, possivelmente por uma ausência, né? Uma falha no que se refere à política estudantil. Como os autores desse estudo eles fizeram essa vinculação, né, na construção desse questionário, né, porque o estudo propõe aí a construção de um questionário. Então, obrigado, Joselita, pela pergunta. Eu vou voltar um pouco para
contextualizar o estudo, né? O Helder, que é um dos coautores do trabalho, ele fez uma verificação em todas as universidades federais, quais eram os indicadores que se trabalhava para medir a assistência estudantil, né? Ou que era apresentado para acompanhar, monitorar e avaliar a assistência estudantil no contexto das 69 universidades federais brasileiras. E aí, a partir disso, a gente também, complementar, a gente fez uma revisão teórica de quais eram os estudos, os indicadores propostos na literatura, e também o que na visão dos gestores, o que era importante monitorar e avaliar. E aí, o Daniel, agora, o Helder defendeu ano passado, e a dissertação dele no mestrado em administração pública, e o Daniel entrou, e aí a gente começou iria aplicar esses indicadores, e aí a gente começou a ver nos portais que não tinha as informações necessárias para a gente conseguir medir isso. Então, a gente resolveu dar mais um passo para trás e tentar propor um instrumento que contemplasse a responsabilização, a transparência e a prestação de contas, para fazer um modelo adaptado para que fosse disponibilizado via portal eletrônico, e automaticamente você contemplava todas essas questões de transparência ativa, transparência passiva, e aí a gente foi para a literatura e conseguiu adaptar 2 modelos, né? Esse ainda é um trabalho inicial, né, de primeiro semestre de disciplina ainda do Daniel, mas a ideia é que ainda a gente faça mais 2 etapas em relação a esses modelos. Como a gente não viu que não tinha nenhum modelo, nenhum instrumento que conversasse já com a assistência estudantil e a contabilidade, a gente eu pedi para que ele fizesse uma revisão sistemática só dos modelos de accountability, para daí a gente ver se a gente consegue adaptar alguma coisa ou quais são as variáveis que todo instrumento traz e se são necessárias. Depois que esse modelo ainda vai passar, a ideia é que ele seja validado de face tanto pelos pesquisadores de assistência estudantil e accountability, quanto os próprios gestores, porque uma coisa é o que pode ser feito e outra coisa é o que consegue ser feito, né? Então, tentar fazer mais essas 2 etapas e aí construir um modelo. Então, é um estudo ainda fase preliminar, mas que a gente já conseguiu estruturar um trabalho. Então, é mais uma verificação em portais eletrônicos. Por isso que a gente, às vezes, ressalta isso, porque até por conta das dificuldades de trabalhar com dados primários, né? A gente sempre acaba, ainda mais com 69 universidades federais, a gente acaba trabalhando com dados secundários. E a ideia ainda é a gente fazer esse ranking, né? De qual é a universidade que tem uma transparência, uma contabilidade mais completa, e tentar automaticamente compartilhar esses benchmarks aí com as demais instituições. Beleza. Beleza, Renato. Eu sou contadora, né, de uma universidade federal, e pegando já um pouquinho um gancho no meu estudo, eu te digo que é bastante desafiador, porque as universidades ela não têm um sistema de informação que seja possível aí acoplar todas as informações, né? Então, a gente tem aí deficiência em informações de custo. Hoje, nós não sabemos o custo, quanto custa um aluno, né, de fato, para a universidade. Nós nos baseamos em metodologias aí do TCU, do MEC, que são metodologias amplamente criticadas pela literatura. Há diversas iniciativas para poder implementar um sistema de curso, mas ainda essas iniciativas são embrionárias, né? Que legal que o seu trabalho propõe aí a criação de um instrumento de mensuração, porque nós não temos, né, eu sou da Federal do Paraná, e a Federal é uma universidade centenária, e
é desafiador, né? Qualquer mensuração, qualquer verificação dentro da universidade hoje, e de outras instituições públicas também. Perfeito, muito bom. Pode falar, Renato, por favor, temos ainda aqui um minutinho. Então, e aí a gente vê essa dificuldade mesmo, que é a questão dos dados, né? E aí passa pelos dados abertos, né? A gente também aqui na Universidade Federal, que é uma universidade relativamente nova, né? Nós temos aí 15, 16 anos. Quando vai se discutir dados abertos, é o que a gente consegue disponibilizar e não o que deveria ser disponibilizado. Então, é um caminho ainda longo, né? Para a gente chegar num nível ótimo, né? Mas se não começar, né, não chega lá nunca, né? Muito bem. Parabéns, Renato. Vocês têm um desafio significativo, são 69 universidades federais, o desenho de um modelo, de um instrumento para ser aplicado e a relevância indiscutível de trazer, como bem colocou aqui a Joselita no questionamento dela, a possibilidade de que essas informações elas sejam disponibilizadas não apenas do ponto de vista da prestação de contas, da responsabilidade com relação ao uso dos recursos, mas também do ponto de vista das pesquisas que poderão se desdobrar a partir da aplicação do instrumento e da metodologia de vocês e dos resultados que chegarão. Parabéns. Muito bom. Podemos passar para a próxima apresentação? Sim. A próxima seria a coprodução de serviços públicos, certo? Ok, podemos iniciar. Olá, meu nome é Thiago, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Viçosa, e o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é intitulado como Coprodução de Serviços Públicos e Participação Social, o efeito do Decreto 9.759 de 2019 na vigência dos Conselhos Gestores Brasileiros. Esse trabalho também contou com a participação do professor Magnus Emendoefer, e a gente buscou aí discutir os efeitos desse decreto para os mecanismos de participação social brasileiros, decreto esse que extinguiu aí diversos colegiados não instituídos por lei e trouxe outras limitações aos colegiados a serem criados, principalmente obrigando esses colegiados a serem criados por leis e por critérios mais profundos assim, em relação a quem irá compor, Então, o objetivo desse trabalho é investigar especificamente como esse decreto ele impactou no período de vigência dos conselhos gestores. Por mais que os conselhos eles tenham esse caráter de colegiado mais permanente, eles foram considerados por muitos deles terem um período aí pré-determinado. Alguns já criados um período para ser encerrado e outros podendo ser extintos, inclusive, por leis. Então, a gente teve uma consideração para esses tipos de conselhos que têm uma data de início e fim, e analisando aí o período de vigência, que seria a data de encerramento, menos a data de criação desses espaços. Então, a hipótese da pesquisa é que esse ato normativo ele pode sim ter reduzido, além da criação dos conselhos, o período de vigência desses espaços, e, consequentemente, reduzido também os momentos de interação e coprodução de serviços públicos. Como referencial teórico, esse estudo ele parte da consideração de alguns autores que consideraram que o decreto restringiu a manutenção dos colegiados, seja pelas suas normas, pelo que está explícito ali, pelas suas limitações propriamente ditas, como também pelo que ele ajudou a reforçar enquanto um discurso, principalmente aí contra
a longevidade e espaços de interação social, né, para a discussão de políticas públicas. Então, para verificar esse impacto, foram realizados dois procedimentos metodológicos quantitativos, um teste T de médias independentes e um teste Q quadrado de homogeneidade, né? Ambos compararam o período de vigência dos conselhos criados 2 anos relativamente antes ao decreto, com o período de vigência dos conselhos criados 2 anos relativamente depois do decreto. Só que primeiro, né, ele se fez essa comparação a partir das médias desses períodos de vigência, e o segundo teste comparou a partir de 3 categorias, né? Uma categoria que é curto, que são os períodos de vigência, né, menores e a média menos o desvio padrão, longo com um período de vigência maior que a média mais um desvio padrão, e entre, né, a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, que seria a categoria média. Então, traz procedimentos que acabaram comparando esse período de vigência entre os conselhos criados 2 anos antes e os criados 2 anos depois. Então, aí, nos resultados, né, o primeiro deles traz o teste T de médias independentes e mostra aí que, antes do decreto, essas observações de 134 conselhos são dados, né, do IPEA, e aí um grupo de 78 observações são os conselhos criados depois, né? A gente vê aí a média, o erro padrão, o desvio padrão, e os resultados indicaram que depois do conselho, o período de vigência, a média do período de vigência foi significativamente inferior o período de vigência aí depois do decreto, né? A média do período de vigência depois do decreto foi significativamente inferior à média do período de vigência antes do decreto, trazendo aí um valor P de 0,002, ou seja, bem menor que 0,05, dando aí um intervalo de confiança de 95%, podendo também fazendo, né, com que fosse rejeitada a hipótese nula e que a média fosse significativamente igual, né, antes e depois do decreto. Já a tabela 2, ela mostra aí o teste Q quadrado de homogeneidade, trazendo as 3 categorias para cada cenário, né, antes do decreto e depois do decreto. Aí observa-se que antes do decreto há uma frequência maior em períodos de vigência longos, né? E depois do decreto há uma frequência maior, né, de conselhos com período de vigência curto e médio. E a gente identificou aí um p-valor de 0,03 e o nível de vigência entre esses dois períodos, antes do decreto e depois do decreto, são significativamente diferentes. Então, como conclusão, esse trabalho mostra que o período de vigência dos conselhos, antes do decreto foi significativamente maior e depois da instituição desse decreto. Isso revela, então, que as normas e a representação simbólica de uma legislação podem, né, obviamente, restringir a instituição desses espaços e, consequentemente, participação e coprodução dos serviços públicos. E como contribuições, esse estudo ele avança na compreensão dos fatores que diminuem ou dificultam a coprodução de serviços públicos, e, segundo aí o Van Eyck e Shin, é algo que a literatura precisa debater progressivamente, né? Já como implicação prática, esse trabalho mostra que as restrições, né, de meio que ampara posicionamentos, esse trabalho, né, como implicações práticas, esse trabalho ele serve para amparar posicionamentos divergentes a esse ato normativo e que, de certo modo, né, visem aí fortalecer os mecanismos de participação social brasileiros. E é isso, as referências da apresentação. Agradeço a atenção de todos, meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Também agradeço aí ao Grupo de Pesquisa de Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos, o GDTEC, e ao PPGADM da UFV, né, do qual faço parte.
Muito bem. Parabéns, Thiago, pela apresentação. Tema também de extrema relevância e das minhas reflexões fico pensando, né? Se já era complexo analisar a questão da participação democrática num cenário de estímulo dessa participação, imaginem como que isso, e o Thiago demonstra isso de uma maneira muito interessante, como que isso acabou se transformando do ponto de vista do impacto do decreto e no estímulo, não só da configuração desses espaços de participação, como você coloca, né, de relação entre Estado e sociedade, Estado e cidadãos, mas também do ponto de vista da efetividade mesmo desses espaços democráticos, como você também coloca. Abro aqui para questionamentos, para perguntas, a gente tem um tempinho para debater. Fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez, Thiago. Parabéns. Só para avisar os participantes, eu estou cronometrando aqui os tempos de discussão depois de cada artigo. E aí eu vou avisando vocês no chat em relação ao tempo. Então, a gente ainda tem 6 minutos e meio para conversar. Acho que o professor caiu. Foi só para mim, gente? Ou ele... Acho que Será caiu. retornar aqui, vou comentar algumas coisas sobre contextualizar, né, o trabalho. Será de retornar. Tá certo. Enquanto isso, Thiago, tô pensando aqui com os meus botões. Essa não é a minha área de especialização, então, dado esse contexto, por favor, considere o que for relevante para a pesquisa. Mas eu fiquei aqui me perguntando realmente, né, que a gente tem uma faca não sei nem se são só 2 gumes, né, se são muitos gumes. E acho que em tempos de redes sociais, mídias, etc., a participação, ela, de certa forma, foi facilitada, né? Então, hoje em dia, uma parcela grande das pessoas tem acesso a pelo menos um celular ou smartphone, enfim, né? A gente ainda sabe das restrições, né? Mas uma grande parte da população a gente sabe que tem acesso muitas vezes, e a gente tem vários instrumentos que estão sendo criados, né? Enfim, tanto por organizações da sociedade civil, quanto por iniciativas políticas, mesmo de gabinete, enfim. E acho que é um instrumento que, ao mesmo tempo que ele faz com que a gente se sinta mais aproximado, às vezes ele esvazia um pouco também de outros espaços, de outros debates que a gente consegue ter uma pluralidade maior, que a gente consegue ter uma participação, não sei se mais heterogênea, muitas vezes, né? Então, eu fiquei pensando bastante, assim, também em como que a gente faz, eu lembro que foi uma provocação que um professor tinha comentado em aula, como que a gente faz para recuperar esse tecido de participação social nos dias de hoje, com esse esgarçamento desse tecido social que a gente vive hoje também, né? Então, eu acho que esse contexto político, econômico, tecnológico, principalmente, ele é uma questão, né, que a gente tem de pano de fundo. E aí, será que a gente não está tendo participação, ou a gente está tendo participação em canais que não são os tradicionais que a gente conhece e que muitas vezes a gente não tem acesso, né?
Então, eu fico me questionando bastante em relação a isso, como vai ser e como a gente faz, né? Porque às vezes a gente fica nos modelos que a gente conhece dos anos 90, mas é uma realidade completamente diferente. E os outros espaços estão sendo ocupados por outras organizações, outras pessoas, como a gente sabe, né? Então, eu acho que é um grandíssimo desafio para a gente aí nos próximos tempos. Enfim, não sei se eu agreguei ou se eu só coloquei lenha na fogueira, mas eu fiquei pensativa depois da sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Ana Luísa. É bem interessante sua reflexão, né? Quando a gente pensa em participação social, pensa também na questão da governança, na questão da coprodução de serviços públicos, há uma grande diferença, né, entre a questão da participação e a qualidade da participação, né? Aí já envolve, né, a efetividade, né, das deliberações que são realizadas aí em espaço coletivo, né, de discussão. Tem até muitas críticas que alguns autores fazem, né, dos conselhos de gestores, né, deliberativos como até os consultivos, é que muitas vezes o que é discutido ali, o que é deliberado ali, não vai em frente, né? Aí parte daquele discurso, a gente não tem orçamento para implementar isso aqui como política pública, a gente não tem, né, capacidade de colocar isso aqui na agenda, porque não foi inserido lá na LDO, né, no plano plurianual e tal. Mas é interessante, e você tocou num ponto, né, além dessa questão da efetividade, a questão da facilidade, né, de acessar esses espaços, né, ou seja, no sentido dele ser mais aberto, né, à diversidade de pessoas, né, ao maior número de pessoas também. E realmente é um desafio, a gente tem que inserir, né, no contexto mais atual, né, e tecnológico da internet, talvez pensar, né, em possibilidade de estar conectando pessoas, né, que não poderiam estar presencialmente, né, nesses espaços, mas ao mesmo tempo a gente corre aquele risco, né, de pessoas que não têm acesso, né, não têm esse conhecimento, né, tecnológico, poderem também ficar de fora. Então é um desafio que a gente tem que pensar, né, tem que considerar a partir aí do momento atual que a gente está vivendo, né. E esse trabalho, ele meio assim que ele parte de uma discussão, né, principalmente a partir do decreto de 2019, né, que instituiu a Política Nacional de Participação Social, o Sistema Nacional de Participação Social, que foi criado em 2014 no governo Dilma, né? Esse decreto gerou várias repercussões de enfraquecimento, né, da participação social, desses colegiados. E muitos autores começaram a considerar, né, que, obviamente, a partir estava descrito no decreto, né, dessa extinção de vários colegiados. Né? Só que a gente, pô, será que foi só isso? Não que isso, né, seja algo irrelevante, né? A gente pensa, por que não dá para investigar, né, além da extinção dos colegiados, a restrição, né, dos períodos, né, dos conselhos que tem um certo prazo pré-determinado, né? Vamos olhar um pouco além, né, dos efeitos. A gente buscou, né, tendo aí os dados do IPEA, com determinados conselhos nacional, aí envolve conselhos municipais, estaduais, nacionais também. E a gente verificou que, sim, além da questão da extinção, né, teve uma restrição bem brusca no período de vigência desses espaços, né? Aí, se a gente também, e talvez pode ser uma agenda de pesquisas futuras, né, considerar as conferências, as audiências públicas, né, a gente pode identificar que o efeito negativo desse decreto pode ser ainda maior, né? Então, é importante essa reflexão. Eu acho assim que o estudo, né, de participação social, principalmente no cenário brasileiro, né, ele não se esgota aqui. A gente tem que pensar em novas práticas, para além, né, de proporcionar espaço de discussão, mas espaço de discussão social com qualidade, né, com representatividade, né, que gera algum efeito prático, né. Então, eu acho bem interessante. E agradeço aí a atenção de você, professor, né, Rodrigo, também, pelos comentários. Eu acho que foi a proposta do trabalho, foi provocar um pouco mais e talvez aí estimular, né, outros estudos decorrentes, tanto dessa análise do decreto, né, de 2019, como da participação social aí, no contexto brasileiro, né? Muito bem. Bom, Thiago. Obrigado pelas suas considerações. Eu peço desculpas porque meu sinal oscilou. Eu dei uma saída da sala, mas eu me reconectei rapidamente aqui, pessoal, me desculpe.
Eu gostaria, acho que a gente está conseguindo, só fazer um comentário, Ana, sem atrapalhar aqui as apresentações. Eu venho pesquisando já há mais ou menos, eu não vou falar quanto tempo que vocês vão começar a querer descobrir aqui a minha idade, né? Tô brincando. Mas há mais ou menos umas 2 décadas eu venho estudando essa questão da participação, da teoria democrática, e como isso são 2 dimensões, né? Como que isso transborda de um debate teórico, de uma vertente democrática participativa, e se acopla num período específico da nossa história, e aí a minha referência cronológica é o período da Constituinte, e o como que isso impacta do ponto de vista da arquitetura mesmo dos espaços participativos pós-constituinte, e como que isso também vai se desdobrar quando o Brasil produz a sua reforma do Estado e a questão da descentralização se transforma numa agenda dessa reforma do Estado, e os espaços subnacionais ganham protagonismo nesse cenário, são os municípios. E a partir desse momento, a questão da participação do conselho, ela passa a ser um arranjo em que torna efetivo nesses espaços subnacionais nos municípios. Eu penso, Thiago, que tem um solo filosófico que é muito importante para ser debatido, né, que você tangencia na sua fala, no seu trabalho. Esse solo filosófico dialoga com o título do seu trabalho. Quando você fala em coprodução de serviços, você já está direcionando para um tipo de participação. Não há coprodução se não tivermos uma arena participativa em que as decisões são deliberadas por quem participa. Mas isso se sobrepõe a outras camadas, e algumas delas muito importantes aqui apresentadas pela Ana, com relação a esse tensionamento que nós estamos vivendo na atualidade, que não está relacionado apenas com o decreto em si, mas eu penso que ele é um ponto de inflexão, é um momento importante, mas a questão da pandemia, a questão das novas tecnologias e de uma série de outros pré-requisitos que são importantes e que estão esses pré-requisitos na literatura, e aí eu faço referência principalmente a 3. Que inicia uma vertente sobre esse debate da participação democrática deliberacionista radical, que se chama Jürgen Habermas, e aí tem a teoria do agir comunicativo dele, tem uma série de análises sobre esses arranjos democráticos que são importantes, ele inaugura essa vertente. Depois tem a Chantal Mouffe, no seu texto político, que também é muito importante para fazer um debate sobre essa questão da participação. E uma dimensão que é muito importante, que é como que os consensos são constituídos nesses espaços democráticos, né? Deliberativos. E o Joshua Cohen, que também contribui nessa vertente, faz um debate muito interessante sobre esse processo dos consensos. Na verdade, eles colocam a lente também na perspectiva da elaboração não só de consensos, mas aquilo que é um resultado da elaboração do consenso, que é o dissenso. E o esforço deles é fazer com que nós olhemos para essa perspectiva do dissenso, porque eles não podem ser desconsiderados, tendo um risco do sistema próprio representativo sofrer um colapso por conta do dissenso não ser contemplado, sobretudo numa sociedade, como você falou, Ana, na fala que eu peguei, Ana, novamente peço desculpas porque eu entrei no meio da sua fala, numa sociedade plural, de múltiplas demandas, numa sociedade que se tornou complexa, numa sociedade que tem acesso a plataformas digitais e tudo mais. E aí eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte, que uma outra camada muito importante, e quando você toca nessa questão, Thiago, me chama a atenção, que é a questão da qualidade da participação. Ter um espaço deliberativo de um conselho para coprodução de políticas públicas, de serviços públicos, já é um avanço significativo. O debate seguinte que tem que ser feito, e aí é um trabalho de análise mesmo de campo, conselho, de ver como que funcionam esses conselhos, como que esses conselhos são compostos, como que é o sistema de paritário desses conselhos, quem determina o presidente dos conselhos desses espaços democráticos
democráticos participativos, se a gente pensa numa cidade, numa prefeitura, geralmente é o prefeito, e ser o presidente tem um poder de pauta significativo. Há uma série de variáveis, mas eu considero uma importante, que vai dizer já a Chantal Mouffe, o Habermas e o Cohen, que é o seguinte: não tem como pensarmos numa participação do ponto de vista qualitativo se não vincularmos, em certa medida, a uma equidade material desses cidadãos que participam nesses espaços democráticos participativos. Há uma equidade do ponto de vista do acesso às informações que serão tematizadas nesse espaço participativo. O domínio material, condições financeiras para se preparar. Eu não preciso sair de uma jornada de 12 horas de trabalho e depois me deslocar para um conselho participativo para debater um tema. Eu estou exausto intelectualmente. E como é que vai ser a minha participação? Que tempo eu tive para tomar ciência dos temas que serão ali debatidos? E aí gera um fenômeno que vai dizer o Habermas, que é um fluxo comunicativo que surge nessas arenas democráticas participativas, eu já estou finalizando, né, que tende a reforçar aspectos de uma elite que já está composta, ou de uma burocracia especializada a mando do prefeito, que coloniza esses espaços democráticos participativos e conduz a deliberação. Estou falando de espaços deliberativos, espaços democráticos deliberativos, né? Não estou nem falando aqui dos consultivos. Então, esses pré-requisitos, para que a gente pense essa questão da qualidade, ela não depende exclusivamente, ou necessariamente, ou unicamente, de quem participa, mas é uma conjuntura, um conjunto de variáveis que irão tornar essa participação, ou essas participações, efetivamente, qualitativamente importantes nesses espaços, porque eu cumpri esses pré-requisitos. Eu tenho uma certa igualdade material, as pessoas que participam se prepararam também do ponto de vista dessa igualdade com relação aos temas que serão debatidos, possuem as informações necessárias para debater esses temas e tem autonomia para debater e para falar nesses espaços participativos. Se esses pré-requisitos, que eu poderia aqui desdobrar em outros, não forem cumpridos, a participação ela vai ser uma participação pro forma e nós vamos acabar tendo um cenário que não vai contemplar essa realidade que a Ana fez referência aqui. Gente, somando a isso um decreto que produz esse impacto que foi esse, né, há uma desmobilização total. Agora, finalizo de verdade, né, dizendo o seguinte, que eu penso que a questão da tecnologia, que essa nova realidade que é totalmente distinta dos anos 90, ela pode ser, sim, um ganho do ponto de vista da organização desses espaços democráticos participativos e pode ser, sim, em alguns cenários, inclusive essas novas plataformas, em alguns cenários, tá? Tome cuidado, em alguns cenários. Então, eu penso que essa possibilidade tecnológica, ela abre uma janela, mas eu concordo, e aí parabenizo novamente o seu estudo, Tiago, que o decreto em si, o ato normativo, ele tem um impacto na redução dessa participação. Você apresenta isso em dados, que é um fator muito importante para desmobilizar aquilo que já era muito complicado de ser mobilizado, né? Porque era muito complicado. Bom, enfim, peço desculpas por ter me alongado aqui, mas parabéns pela apresentação e parabéns pelas suas considerações também. Ana, se você concordar, podemos passar para a próxima apresentação. E se quiserem falar alguma coisa, também fique à vontade, tá, pessoal? Deixa eu só comentar um negócio. Concordando com o teu caminho, claro, fique à vontade. Desculpa interromper, Renato. Eu não sei se por uma questão de ordem aqui das apresentações, a gente vai ter um tempinho para o debate final. E aí, como falta um vídeo, talvez seria interessante a gente concluir os vídeos e aí fazer os debates. Pode ser? Desculpa te interromper. Exatamente. Ia fazer essa proposta, Thiago, perdão também por interromper quem já se interrompeu e interromper a Ana que se interrompeu. Se a gente tem um tempinho para o final do debate, a gente pode retomar esse tema, se você não se importar. Tá? E a gente vai para a última apresentação. Podemos fazer assim? Beleza, então vamos lá, Ana. Vamos lá, gente.
Bem, gente, bom dia. Meu nome é Joselita, eu sou mestre em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná. Eu, juntamente com Vanessa Pereira, também mestre em contabilidade pela Universidade Federal da Bahia, nós desenvolvemos um estudo cujo título é O Contingenciamento de Verbas nas Instituições de Ensino Federais Brasileiras. Uma análise sobre a perspectiva do custo aluno e da destinação orçamentária. Bem, nós percebemos aí, antes de iniciarmos o estudo e no decorrer deste, que cada vez mais as universidades federais brasileiras e também os institutos federais estão sendo aí pressionados por bloqueios e por contingenciamentos. No entanto, essas organizações elas não apresentam uma estrutura robusta de mensurações do custo que permitam aí o acompanhamento e a estruturação, né, do modelo orçamentário. Então, o que acontece aí no âmbito dessas organizações? Elas até evidenciam uma série de indicadores. Dentre esses indicadores, temos aí o custo aluno, a partir de metodologias propostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério da Educação e da Comunicação, né, o MEC. Só que, na verdade, essa forma de mensuração é amplamente criticada pela literatura, né? Porque, na verdade, constitui uma tentativa de apuração dos custos no âmbito das universidades. Então, diante desse contexto, nosso estudo ele propõe a seguinte questão: qual a relação existente entre o custo corrente por aluno e a destinação orçamentária no âmbito das instituições federais de ensino superior brasileiras? O objetivo do nosso estudo é analisar a relação existente entre o custo corrente por aluno e a destinação orçamentária, né, no âmbito dessas organizações, no período aí de 2016 a 2020. A pesquisa ela faz-se necessária, pois é preciso compreender como os contingenciamentos e os bloqueios podem interferir positiva ou negativamente na qualidade do ensino ofertado por essas instituições. Na plataforma teórica, nós detalhamos os principais aspectos das metodologias de custos propostas tanto pelo TCU quanto pelo MEC. Nós também destacamos a percepção de alguns autores em relação a essas metodologias, né? De acordo aí com a literatura, ambas as abordagens representam um progresso na gestão de custos nos âmbitos das instituições federais de ensino superior. Contudo, tanto a metodologia do MEC quanto a metodologia do TCU apresentam lacunas consideráveis, né? Para Magalhães, Silva, Abrantes e dentre outros autores, né? Enquanto essas metodologias elas não conseguirem segregar o custo do ensino das demais atividades, né? Já que as instituições federais de ensino superior também ofertam a atividade de pesquisa e extensão, né? Não há como se chegar a um custo que represente a realidade. Um outro ponto que nós destacamos aí na plataforma teórica é o andamento da implementação do sistema de custos no âmbito dessas organizações, né? Nós destacamos o estudo de Santos, Costas e Voese. De acordo com esses autores, lá em 2014, o MEC instituiu um grupo de trabalho responsável por abordar as orientações sobre a implementação do sistema de custos no âmbito das instituições federais de ensino superior. Foram escolhidas aí 5 instituições: a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal de Minas Gerais. Só que até o presente momento não é possível identificar uma institucionalização completa do sistema de custo no âmbito dessas organizações. Em relação aos procedimentos metodológicos, nós realizamos uma correlação linear, sendo que a variável independente
nós consideramos o custo aluno e a variável dependente à destinação orçamentária, né? Além disso, nós fizemos uma estatística descritiva por meio do software estatístico SPSS, né? Utilizamos tabelas para poder facilitar aí a análise e a interpretação desses dados. Bem, e quais foram os resultados? Além de valores negativos, nós encontramos também um valor abaixo aí de 0,8, né? E também abaixo de 0,7, indicando aí que não há uma correlação significativa entre essas variáveis, né? Entre o custo aluno e a destinação orçamentária, né? Esse resultado, ele corrobora o estudo de Oliveira, Silva e Neto, um estudo realizado lá em 2021. Esses autores também não identificaram a relação entre o custo aluno e o desempenho. O resultado dessa análise, ela pode sinalizar a existência aí de bloqueios e corte. Os dirigentes, né, das universidades federais, eles afirmaram aos deputados lá, na Comissão de Educação da Câmara, que sem a variação da inflação, as universidades em geral perderam aí mais de 1 bilhão no orçamento de 2022. Nós concluímos que não há uma relação significativa entre as variáveis custo aluno e destinação orçamentária, né? Essa constatação ela estaria aí relacionada aos sucessivos cortes e bloqueios, e também trouxemos lá na conclusão a fala do então presidente da Andifes, João Carlos Salles, uma fala lá de 2020. Ele ressalta que as instituições federais de ensino superior brasileiras são um organismo complexo e que não devem ser avaliadas somente sob a perspectiva do orçamento. Bem, gente, o nosso estudo é bastante interessante, possui uma temática muito atual e nós esperamos aí que todos realizem a leitura. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Joselita, novamente trazendo aqui um tema à baila muito importante, fundamental, sobretudo nesse período em que a gente vive, em que a temática, o debate sobre muitas perspectivas estão se redesenhando. Me veio muito à mente uma fala do presidente Lula, que foi pronunciada esses dias, em que ele faz uma análise de uma série de políticas sociais, uma análise daquilo que é importante para o Brasil avançar em muitos dos seus indicadores de desenvolvimento social, e que ele vai dizer o seguinte: que no Brasil existe uma dívida social, e essa dívida social ela tem que ser feita, ela tem que ser bancada assim, pelo Estado. E ele está com um discurso que eu acho muito interessante, de desvincular essa ideia de, eu sei que do ponto de vista dos estudos, da área da contabilidade, isso é perfeitamente compreensível, é assim que se trata, mas algumas ações do governo e alguns investimentos, alguns custos, eles, na verdade, são investimentos. A gente não pode tratar isso como teto, como um tipo de recorte, sim, termos essa perspectiva de pagarmos essa dívida social, né, que ela é monumental. Bom, apenas uma fala para dar início ao seu debate, para os colegas fiquem à vontade, que a gente possa aqui debater nesse tempo, e depois desse tempo, mais um pouquinho, sobre o trabalho da Joselita. Parabéns mais uma vez, Joselita. Joselita, parabéns pela apresentação. Eu achei Obrigada. bacana a questão de você não replicar os slides e sim você apresentar. Eu acho que é mais desafiador do que, de fato, a gente coloca o slide lá e fala.
Mas eu acho assim que o seu trabalho é bem, bem bacana e bem importante, e você faz algumas reflexões no sentido que aí a gente fica sempre com a impressão, né, assim como o trabalho do Tiago, a gente fica sempre a impressão que os últimos governos aí, eles estão nesse sentido mesmo de desconstruir as coisas, né? E aí a gente fala, não vai ter reflexo, e aí vira esse mantra, né? E essa semana mesmo, até a Andifes divulgou lá que vai ser o menor orçamento dos últimos 10 anos, né? Das Isso. universidades federais. Hum. E aí parece que toda a discussão do custo do aluno, não sei o quê, vem no sentido de esvaziar o orçamento. E além disso, né, é o que você falou, a complexidade disso, né, e aí a gente vê também um reflexo da evasão, um reflexo da oferta de vagas, né, toda hora a universidade tem que fazer para manter ou para conseguir justificar o orçamento, os reingressos. A minha universidade agora fez quase 500 vagas de reingresso de quem tinha abandonado, no sentido de melhorar esse indicador. E aí esquece que você não é só o aluno, né, o que consome o orçamento, né, ou que consome as atividades, a própria estrutura, né, vai consumindo essa e aí a gente muito pela discussão, né, que a gente passa, acho que a mensuração, o orçamento, ele não tem que só caminhar pelo aluno, e sim pela qualidade, e aí um pouco vai passar pela questão, nós temos que pagar essa dívida social, enfim, e aí a assistência estudantil é um dos atributos que justifica isso. Então, o acesso ao ensino superior, tecnológico, enfim, qual é a modalidade que seja. Então, eu acho que interessante que seu trabalho ele traz bastante reflexão em relação a isso. Obrigada, Renato. Realmente, né? Ultimamente, o que nós percebemos, né? No meu caso, que sou servidora de uma universidade, é que a universidade ela vem sendo cobrada, ela vem sendo analisada unicamente sob a perspectiva da eficiência, né? Da eficácia. Você não consegue, a universidade ela não vem sendo analisada sobre toda a sua complexidade, sobre um organismo capaz, né, de gerar inserção, de modificar a sociedade e tal. Então, esse hoje é o nosso maior desafio. Nós, nos últimos 3 anos, né, além da pandemia, nós tivemos diversos cortes, algumas universidades foram prejudicadas. Eu lembro que a Universidade Federal da Bahia ela teve suas atividades paralisadas, né? A Universidade Federal do Paraná, graças a Deus, nós não tivemos esse problema, mas algumas universidades do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E nós também estamos aí nessa esperança, né? Que com essa mudança de chave aí, haja uma oxigenação das universidades federais e que voltemos aí a propiciar um ensino de qualidade mesmo, né? É claro que nós não perdemos a qualidade, mas é preciso melhorar os investimentos. Parabéns, Muito bom. Queria fazer um comentário também. Achei bem interessante o seu tema, né? Assim como do Renato, vocês abordam diferentes formas, né? A questão da permanência estudantil nas universidades, né? A questão da assistência estudantil, e você agora nessa discussão, né, do custo do aluno versus esses investimentos, né? E seu estudo me lembrou muito, né, uma polêmica que a gente recentemente estava discutindo, né, sobre a possibilidade de cobrar a taxa, né, de curso de pós-graduação lato sensu, né? Acho até seria interessante esse trabalho seu de cunho mais quantitativo, né? Achei bem interessante que poderia ser feito um outro trabalho, né, talvez em pesquisas futuras ou paralelas aí, tentando identificar o discurso por trás, né, dessas medidas, né? Eu não sou nenhum especialista em análise do discurso, mas assim, acho que o seu tema tem muito a ver também com isso, né? Caso você queira fazer uma conexão, ou seja, o que está por trás dessas pautas, né? De sempre trazer
a educação como um gasto, né? Como até como você falou, né? Essa questão do gasto em educação, né? O que está por trás disso tudo? Acho bem interessante e é um tema bem atual, né? Principalmente considerando esse cenário aí que a gente passou, né? Para o governo que sempre teve um discurso, né? Contrário a isso e tal, né? De certa forma, né? Contradizendo questões de pesquisa, né? Enfim, acho que é um trabalho aí que esse tema, né? Além do artigo que você fez, dá para ser bem desenvolvido aí em várias vertentes, né? Em várias abordagens metodológicas, por aí vai. Parabéns pelo trabalho. Tá bom, obrigada, Tiago. Gostei da pontuação. Tanto eu como Vanessa, nós estamos pretendendo aí encaminhar o estudo para uma revista, mas utilizando uma teoria como pano de fundo também, né? Já para trazer outras questões, incluir outras variáveis, tal, e pensando em mudar também a metodologia, quem sabe fazer um estudo, trazer aí o aspecto qualitativo, né? Entrevistas, questionários, para poder dar uma maior robustez à pesquisa. Muito bom, muito bom. Eu penso que a gente pode começar aquele... Quanto tempo nós temos, Ana, para o debate? Até A às sessão 10? encerra às 10, isso. Então, temos 24 minutos. Certo. Então, acho que a gente pode encaminhar, pessoal, para um debate. Eu quero só falar bem rapidinho duas coisas aqui. Primeiro é que, inegavelmente, e com todo respeito ao contraditório, mas com muito respeito à realidade que a gente vive, política e social, o governo Bolsonaro ele desconstruiu de uma forma impiedosa o que foi construído e sequer monitorou e sequer tem conhecimento dos impactos que essas universidades federais, institutos federais que foram criados no Brasil, proporcionaram nessas regiões em que eles foram instalados. E eu falo isso, pessoal, porque a gente está aqui na Unicamp desenvolvendo um projeto em rede de universidades. Eu posso depois passar informações para vocês, convidá-los para que também participem, em que nós vamos atuar numa RESEC, uma reserva extrativista lá da Amazônia, e que fica próximo a Santarém, no Pará. Se nós tirarmos a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA daquela região, que fica em Santarém, entra em colapso, porque a grande indutora de políticas públicas, de ações, de projetos voltados para essa reserva, que tem 72 comunidades vivendo nessa reserva extrativista, é a Universidade Federal. Então, eu acho também, aqui, e aí não é um comentário nem uma crítica, mas eu penso que também precisamos avançar no sentido de entendermos os impactos dessas universidades federais e institutos nessas regiões do Brasil e o potencial de transformação que isso possui, né? Que para mim é inegável. E sim, fora Bolsonaro, porque já deu o que tinha que dar e parece que esses últimos 2 meses vão durar aí mais, sei lá, quantos séculos, né? O sentimento que a gente tem. Do ponto de vista da quantidade de recursos mobilizados para a sustentação do sistema federal, de universidades, de institutos, eu coloco sempre em observação. Durante esse período da pandemia, que se gritou muito, né, muito, que o Brasil não tinha recursos, que não tinha dinheiro, que o Brasil estava quebrado, que não tinha condições. O presidente da República disse isso inúmeras vezes. Foi mobilizado uma montanha de aproximadamente 700 bilhões de reais, sobretudo recursos voltados para sua reeleição, e o Brasil não quebrou. Não existe, a Joselita acho que pode falar melhor do que eu e vocês, que atuam na área melhor do que eu, não tem como um país quebrar, se nós tivéssemos aqui circulando como moeda o dólar, a libra, o euro, diferente. Mas um país imprime a sua própria moeda, não estou dizendo que essa é a solução, não tem como quebrar, não vai quebrar. Pagar uma dívida social, investir em universidade,
Não vai quebrar. Não é essa a questão. Existe um debate político e existe um debate ideológico, infelizmente, que graçou nesses últimos 4 anos e que transformou as universidades, não só as federais, mas também as universidades estaduais, em locais de produção de malucos, de perversidades, de loucuras. Vocês sabem, acompanharam o que falam e falaram sempre de nós. E, na verdade, nós fazemos bastante, né? Extensão, pesquisa. Bom, aqui está sendo apresentado o quanto isso é fundamental. Me desculpe por essa fala, não poderia deixar de fazê-la, até porque eu considero tremendamente importante no cenário que a gente está vivendo, de um debate coerente, sabe, pessoal? De um debate sem nenhum arroubo, sem nenhuma hipocrisia, um debate coerente. O desmonte, ele não é o desmonte de um sistema apenas, é o desmonte de uma sociedade e dessas referências que são basilares para qualquer tipo de democracia liberal, capitalista, que por si só já seria desigual, mas que no Brasil assume as feições de selvageria, dadas as características históricas do próprio país. Enfim, eu acho que a gente pode retomar alguns outros assuntos que foram aqui debatidos. O Tiago queria... O Tiago, não, o Renato, né, Renato? Você queria também fazer alguma consideração sobre o trabalho que foi apresentado anteriormente, e aí a gente pode retomar algum bate-papo nesse sentido. A palavra aí está com você. Fique à vontade. Ô, Thiago, aquela hora eu queria comentar é o seguinte, o quanto o seu trabalho mostra a ponta do iceberg, né, que esses últimos governos têm, né, esses últimos desgovernos têm feito com a gente, né, então, e aí a gente, o pessoal que é da bancada apaziguadora lá, não, mas vocês estão com muito mimimi, né? Tudo vocês levam para o lado sombrio, mas assim, o que está de pano de fundo disso é muito pior, né? Então a gente vê então o quanto foi o reflexo. Já é difícil fazer a sociedade participar na coprodução, né? E aí dos serviços, e ainda a gente vem desestimulando e restringindo ainda mais esses acessos. Então, isso é muito temerário, né? E aí a gente vê o quanto isso prejudica, né? Porque aí coloca as decisões na mão sempre de poucas pessoas e que querem decidir simplesmente o que convém para elas ou o que elas acham, né? Na verdade, nunca acham necessário, mas é sempre defendendo os interesses delas. Então, isso é uma coisa que a pesquisa vem mostrando aí e vem deixando a gente cada dia mais preocupado, né? E aí eu comento muito com as pessoas aqui, eu falo que, às vezes, ser ignorante é uma virtude nesse momento, porque é cada preocupação que a gente acaba que não fica atônico com o que está acontecendo. Mas parabéns pelo trabalho. Renato, assim, a importância, né, de espaços como esse, né, da gente estar dialogando, né, desses encontros assim. E a questão da participação, ela voltando àquela análise discursiva, né, muitos estudos também ressaltam meio que um conflito, né, entre aqueles que defendem a democracia mais representativa, né, centrada ali nos poderes, né, legislativos também e tal, e entendendo a participação, né, essa democracia participativa como até, de certo modo, uma ameaça, né, a essa tomada de decisão, né, dos legisladores, principalmente, né. Então, a gente vê, né, essa questão, né, quando a gente começa a entender o que está por trás dessas medidas, né, a gente vai ver que o problema pode ser muito maior, né, ou seja, apenas o decreto em si é apenas uma ponta do iceberg, como o Renato falou, né. É bem interessante, a gente está investigando isso para além daquilo que é exposto, né, seja por leis ou de forma mais descritiva, né. E também parabenizar, né, tanto o Renato quanto o Zé pelos trabalhos, né, vocês estão com temas bem interessantes e pertinentes. E é isso, eu acho que, caso, né, a gente quiser manter um contato, vou passar também meu
no e-mail. Acho que é importante também esse diálogo, né? Agradeço também ao professor Rodrigo aí pelas colocações. Eu lembro até que falou, né, sobre a questão, né, de que a participação vai muito além, né, de quem participa, mas também das condições dessa participação. Tem a questão também, né, de quem, muitas vezes os representantes estatais estão ali, né, mas estão recebendo para aquilo ali. Os representantes não estatais, né, estão em condições de ter que trabalhar, mas está no horário ali paralelo, né, e acaba não conseguindo, né, se informar tanto sobre o assunto. É uma questão bem, a participação envolve várias outras variáveis assim que a gente tem que considerar, né, e refletir. Mas é isso, muito obrigado. Muito bom, Thiago. Muito bom, isso mesmo. E dizendo, não em complemento, não, na verdade, somando ao que você coloca, a gente sempre colocar em perspectiva, eu acho que é muito salutar, pessoal, vamos aqui ser realistas. Qualquer tipo de grupo político que ascenda ao poder, se a gente pensar um tipo de participação que seja institucionalizada, né, porque existem diversas outras formas de participação política, né? A gente fala da participação política eleitoral, que é o que a gente vivenciou aqui no Brasil há pouco tempo, e existem as outras participações, aquelas que são institucionalizadas no formato de conselhos e arenas democráticas que surgem em determinados momentos das histórias dos municípios para discutir temas e assuntos, e existe aquele tipo de participação intencionalmente muito salutar dos grupos sociais que se organizam, dos movimentos que pressionam na implementação de políticas, de projetos e ações que estão vinculadas às demandas específicas dessa diversidade que existe no Brasil de problemas e de situações. Mas é sempre importante também colocar em foco algo que eu gostaria de chamar a atenção, que independente do partido político que ascenda ao poder, num espaço subnacional município, que seja de esquerda, centro, direita, existem objetivos políticos em foco. Esse partido político tem objetivos. Vamos pegar um partido de esquerda que esteja no campo da esquerda. Eles têm objetivos políticos em foco. E a participação, quando você chama a sociedade, pode tensionar, pode tirar o foco desses objetivos políticos que estão dentro da perspectiva de governo e de atuação desse partido. Por isso que a gente também identifica, e eu acho que é muito importante esse tipo de pesquisa, que em municípios que têm partidos de esquerda, a participação nem sempre tendeu para a coprodução de serviços, porque existem objetivos políticos que estão no foco daquele partido e a formação da agenda para a participação e dos temas acaba conduzindo para um tipo de participação que a gente chama de participação dirigida, essa arena democrática que deveria ter uma outra perspectiva. E a última ressalva que faço, não para finalizar o debate, mas aqui a minha intervenção nesse momento, é que é muito claro para mim o que o Brasil passou nessas últimas 2 décadas. O ano de 2016 ele é muito emblemático do ponto de vista do que aconteceu em 2016. Eu penso que esse processo eleitoral que nós vivemos em 2022 consolidou uma perspectiva que nós já sabíamos em 2016, que aconteceu um golpe no Brasil. O fim do mandato da Dilma, ela representa esse sim um golpe mesmo, porque a política que é implementada a partir do Michel Temer, o teto de gastos, os cortes e esse discurso ultra-neoliberal que desemboca nessa liderança neopentecostal de direita e de extrema-direita chamada Bolsonaro, é a consolidação de um tipo de projeto, de uma perspectiva, né, que tem a origem ali. Eu uso essa palavra golpe e vejo que em alguns momentos as pessoas se estranham. Não, aquilo lá foi um impeachment. Não, foi um golpe que aconteceu. E os resultados e os indicativos de que isso aconteceu, de que foi um golpe, eles são evidentes. Só se você fizer uma leitura desse processo eleitoral desse ano de 2022, isso vai tornar muito claro. E se quiser antecipar, não só 2022, anteceder nessa análise, também é possível na composição do próprio governo do Bolsonaro você colher uma série de informações do ponto de vista de tudo que a gente discutiu aqui e do ponto de vista dessa perspectiva que eu trago e que considero ser muito importante
os impactos que foram apresentados aqui nos diversos trabalhos que vocês aqui, que nós debatemos nos dias de hoje. Parabenizo novamente aqui uma das melhores salas que eu já participei nas edições do SEMEAD. Esse debate que vocês estão trazendo aqui, pessoal, muito bacana. Parabéns. Ana, fique à vontade para fazer aí considerações também, se quiser. Obrigada, professor. Eu estava com meu videozinho fechado aqui porque estava vendo outras questões do backstage aqui, do Trás das Cortinas, mas acho que é um debate muito importante esse que a gente está fazendo realmente, assim, e como que a gente faz agora, né, para resgatar o que a gente perdeu muito, né, nos últimos 4 anos aí. E eu acho que vai ser uma reflexão muito importante mesmo de como que realmente a gente faz para ocupar cada vez mais esses espaços, né, e para a gente desfazer esses discursos que foram implementados, não foram só colocados no imaginário, né, das pessoas, mas foram implementados institucionalmente, politicamente, financeiramente, etc., né? Então, eu acho que a gente vai ter um caminho árduo pela frente, principalmente pelo legislativo que a gente elegeu, infelizmente, né? Apesar do presidente a gente conseguir ter um respiro, no legislativo a gente sabe que vai ser difícil e a governabilidade pode ficar comprometida por causa disso, né? Então, eu acho que se torna ainda mais necessário a gente ter esse debate sobre a participação. Se não for institucionalizada, vai ser a não institucionalizada mesmo. E como que a gente consegue realmente se olhar de novo, né? Eu acho que eu tenho essa sensação, não sei se vocês também têm essa sensação de que a gente está bastante distante das pessoas, né? Da base, da rua, desse diálogo de muitas regiões, assim, e como que realmente a gente faz para conseguir alcançar esses espaços e a gente construir alguma coisa que seja relevante para todos, né? Que consiga ser participativa, enfim. Eu achei interessante que o professor Rodrigo tinha comentado da dissonância, né, professor? Não lembro se era esse o nome que você tinha falado. Só um parênteses bobinho, assim, tá, gente? Eu escutei um podcast essa semana muito bom de um autor que foi o mesmo autor que escreveu aquele livro. Ele não é acadêmico, ele é jornalista, mas o livro dele é muito bom, que chama Winners Take All. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Enfim, fala lá de como esse discurso, né, dos bilionários de estamos cuidando de todos vocês, isso justifica essa nossa riqueza. Eu não li esse livro ainda, mas ele está na minha lista. Mas eu escutei o podcast do autor, que ele lançou outro livro recentemente que fala sobre persuasão. E aí esse podcast fala bastante coisa legal sobre democracia. Pena que ele é em inglês, então às vezes é difícil de conseguir acompanhar. E eu acho que a gente realmente vai ter que ter esse desafio de como a gente faz para dialogar, porque apesar do montante ter sido, acho que, não sei se chegou a 2 milhões de pessoas de votos absolutos, a diferença entre os dois candidatos, mas a gente sabe que em percentual foi apertado, cada percentual estava suando. Então, enfim, eu acho que a gente realmente vai ter que trabalhar para conseguir uma margem maior aí para as próximas eleições, a gente não passar tanto sufoco e a gente conseguir ter um legislativo também que seja mais representativo das necessidades sociais, ambientais e tudo mais que a gente tem no Brasil, né? Então, queria agradecer muito os trabalhos de vocês. Eu atualmente estou na FEA, no programa em administração, olhando mais para outros lados, né, de empreendedorismo, mas o meu pezinho, eu estou suspeitando que os meus 2 pezinhos estão na ADM pública. E eu sempre me renovo quando eu estou nesses espaços, escutando a gente falando dessas questões coletivas, né? Então, queria agradecer demais vocês aí por essa injeção de ânimo e de esperança para os próximos tempos.
e parabenizá-los aí pelos trabalhos de vocês e as apresentações. Joselita, também adorei sua apresentação focada em você, eu achei que ficou muito legal. E muito obrigada, professor Rodrigo. A gente ainda tem 5 minutos, então se vocês quiserem fazer comentários, etc., fiquem à vontade. Só queria ressaltar que o professor Rodrigo colocou aqui no chat um link para vocês, por gentileza, avaliarem a sessão, e outro link para a sessão de networking aí para vocês poderem se conectar, enfim, conseguirem ter um tempinho a mais para falar com outras pessoas. Muito bom, Ana, muito bom. Volte para o campo de públicas, para a ADM pública, volte. Se quiser ir para a Unicamp, será bem-vinda também, todos vocês. Pessoal, eu só quero falar 4 tópicos em 1 minuto. Uma das nossas fragilidades é a questão da cultura democrática, isso para mim está nítido, né? A participação do tipo eleitoral no Brasil em 2 turnos para as eleições majoritárias, independentemente do resultado do segundo turno, Ana, para mim, eu sei que você pensa da mesma forma, é um resultado consolidado, independente da margem. Se você somar a margem que teve no primeiro turno com a margem que teve no segundo turno, nós temos aí mais de 8 milhões de votos de diferença entre esses 2 candidatos. E é por isso que são eleições majoritárias em 2 turnos no Brasil, caso o candidato, qualquer um deles, não alcance 50% mais um. Então, desse ponto de vista, tranquilo. É importante dizer que tivemos outro ponto de inflexão, que é um desafio para todos nós que estamos aqui, do ponto de vista pesquisa, o como que esse processo eleitoral levou à quase exaustão a máquina estatal. Do ponto de vista da disputa eleitoral, nós tivemos um candidato que disputou contra o Estado, na verdade, né? O outro candidato que tinha Estado e usou esse Estado indevidamente, praticou crimes para conseguir essa eleição. Com relação ao Congresso eleito, eu não acho que é um problema. Eu não acho que é um problema se construir uma lógica do centrão, mas eu penso na habilidade dos políticos que estarão lá à frente disso, que são políticos que se enquadram, não são políticos de minha predileção, né? Quem viveu no estado de São Paulo sabe o que significa ter tido como governador o Geraldo Alckmin, mas para esse cenário que a gente vive de reconstrução, talvez seja interessante. Me veio à cabeça, nós estamos aqui vivendo na Unicamp a Semana Cultural, aqui na Unicamp. E ontem foi um dia muito especial, porque um aluno nosso, ele fez uma apresentação, onde foram diversas apresentações, e ele falou muito de um Brasil, e quando eu entrei na universidade, na graduação, e aí eu vou dar uma data para vocês. Meu primeiro ano de graduação foi o ano de 1996. Quando eu pisei, primeiro dia na universidade, estava tendo uma semana cultural na Unesp, estava tendo um show, entrei no anfiteatro junto com uma amiga minha, negra, que hoje é do movimento social, do movimento negro, e tinha um professor cantando uma música em alemão, tocando violão, e um monte de alunos ali assistindo, uma universidade que era outra cara. Ontem, nessa apresentação, um aluno preto cantou um rap dizendo o que é ser preto e estar numa universidade que até então foi branca e o que ele venceu de barreiras para estar aqui dentro. Esse tipo de universidade é a universidade que eu penso, que eu quero ver e que eu penso que vai existir no Brasil e que se transformou e que vai se transformar. O quanto que ele sofre ao sair pelas ruas, ser abordado pela polícia, por da periferia, o que é ser preto no Brasil, o que significa isso na sociedade escravista, né? Escravizou os negros escravizados, eles não eram escravos, eles foram escravizados, e o quanto isso traz de chagas abertas nessa sociedade que é muito violenta. Agradeço a todos pelo debate, agradeço a todos pela participação. Foi uma manhã muito rica. Eu coloquei o meu e-mail no chat. Gostaria que nós pudéssemos conversar. Existem temas aqui que todos eles são de meu interesse e a gente pode criar uma agenda de pesquisa e de debate bem interessante. Muito obrigado, pessoal. Valeu.
Obrigado, pessoal. Abraço. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada.